vamos lá, né? Gravar aqui, que a internet caiu e aí a gravação terminou fechando antes da gente concluir essa primeira parte. Vamos concluir essa primeira parte rapidinho, pessoal. Deixa eu vir aqui. Modo tela cheia. Vou parar realmente nesse aqui, depois a gente vê Camila, Nossa Senhora do Ó, tá? Porque como a gravação caiu, a gente termina essa parte, faz uns 5 exercícios e próxima aula a gente vê mais coisas, tá? Então, o município de Ipujuca foi criado no ano de 1846, olha aí, como eu falei. A formação do município já é bem mais tardia, né? Ipujuca era uma vila e a criação do município é só no século XIX, isso em 1846, com sede em Nossa Senhora do Ó, tá? Então, deixa eu subir aqui. A transformação da vila de Ipujuca em município, a transformação fica feio, né? A elevação, vou colocar, a elevação da vila de Ipujuca em município aconteceu no ano de 1846. Interessante é que perto de uma visita, né, que Dom Pedro II faria. Na verdade, ele fez essa visita na década de 50, mas aí o norte, né, tá se transformando bastante aí nessa primeira metade do século XIX, na segunda metade também do século XIX. O norte deixa de ser essa grande região importante economicamente falando para o Brasil, não totalmente, né, mas passa a ser a região sudeste, né, por conta da exploração do café, por conta da exportação, né, as pautas de exportação mudam, né. O açúcar continua sendo muito produzido, mas o café passa a ser o principal produto aí no século XIX brasileiro. Concede, né, em Nossa Senhora do Ó. Né? Muito bem. Várias disputas marcam esse período pela disputa em sediar o município entre os distritos de Ipujuca, sede e de Nossa Senhora do Ó, tendo seu término com a consolidação da sede no final do século XIX, quando pela Lei Municipal de número 2, de 12 de novembro de 1895, aí já na República, né, foi consolidada a sede em Ipujuca e o seu primeiro prefeito foi o tenente-coronel Antônio Luiz de Melo Marques e o vice José Várzio da Costa, que governaram de 1896 até 1899, aí já, né, durante o período republicano. Então, durante todo o Império o distrito de Nossa Senhora do Ó se manteve como a sede do município, né? E com a proclamação da República no ano de 1895, a lei municipal, nota que a lei, como é o início da República, a lei, né, é uma lei inicial, número 2, né, transferiu a sede para Ipujuca. Né. Os primeiros prefeitos republicanos, né, vou colocar o primeiro, né, porque o primeiro prefeito republicano foi o tenente-coronel Antônio Luiz de Melo Marques. E o vice-prefeito José Gervásio da Costa. José Gervásio da Costa. Que governaram entre, aí sim, acho que 1895 e 1899. Não é isso? 96, 99. Ok? Então pronto. Primeira aulazinha aqui, né? Da parte de geografia e da parte de história de Ipujuca.
E agora vamos para alguns exercícios. Eu notei agora que eu não estou reproduzindo aqui a tela para vocês. Perdoem essa falha no sistema. Apesar de que a tela vai, o material vai para vocês, né? Vai estar disponível para vocês. Que aspectos históricos e geográficos de Ipujuca, a partir do Atlas Escolar Geográfico Histórico e Cultural do Ipujuca. Localização geográfica de Ipujuca, né? Fronteiras. Ao norte, Ipujuca faz fronteira com o Cabo de Santo Agostinho. Ao oeste, com o município da Escada. Ao sul, com Sirinhaém. E a leste, com o Oceano Atlântico. A área de Ipujuca. No Atlas, a área de 245 km². Lembrando, vamos colocar o que está no Atlas. Se cair uma questão dúbia, a gente entra com recurso. Já segundo o IBGE, a área do município de Ipujuca é de 527.317 km². Os rios que correm, faltou eu colocar aqui todos. E aí eu vou colocar logo, né? Porque a gente tinha que ver isso, avançar isso no material. Deixa eu ver. Aqui tem pouca coisa da bacia hidrográfica. Deixa eu ver aqui. Se eu acho exatamente aqui os rios, tá? Deixa eu passar assim. Eu acho que pega a parte da hidrografia. Água, né? Vamos lá. Aqui. Tabatinga, a gente já colocou, não foi? Tabatinga, Ipujuca, Gaipió. Arimbi, Maracaípe, Aquirá. Só foram esses que faltaram, né? Maracaípe, Aquirá. Já temos Tabatinga, Ipujuca, Gaipió, Arimbi, Maracaípe, Aquirá. Tabatinga, Gaipió, Arimbi, Aquirá, Maracaípe, Sirinhaém, né? Faltou Sirinhaém. Dentre outros, né? O Atlas ainda coloca isso, dentre outros. Então, rios que correm por Ipujuca. Tabatinga, Ipujuca, Gaipió, Arimbi, Maracaípe, Aquirá, Sirinhaém, dentre outros. Muito bem. Vamos lá. Os distritos de Ipujuca, né? A parte justamente que a gente parou, mas a gente tem continuidade aí nessa parte. Mas eu vou colocar logo que os distritos são Camela e Nossa Senhora do Ó, tá? A composição do território ipojucano, né? Ipujuca faz parte da região nordeste do Brasil, da mesorregião metropolitana do Recife e da microrregião de Suape, que compreende o Cabo Santo Agostinho e Ipujuca. Na parte urbana, nós temos Ipujuca Sede, Camela, Nossa Senhora do Ó, Rurópolis, Porto de Galinhas, Serrambi e Toquinho. Na parte rural, a gente ainda vai ver essa parte da composição rural e também dos distritos de Ipujuca, né? Que é, a gente tem na parte rural o primeiro engenho de Ipujuca, né? O engenho Tabatinga, em 1594. E temos outras coisas aí que nós vemos na próxima aula. Em termos de história de Ipujuca, né? Tá aí. Ipujuca é uma região de desenvolvimento de lavoura de cana-de-açúcar no primeiro momento da colonização, território dos autóctones ou dos povos indígenas caetés. Desde cedo, Duarte Coelho, primeiro capitão donatário de Pernambuco, doou 6 Marias, vamos lá, doou 6 Marias, lotes de terras, para determinadas famílias construírem engenhos e produzirem cana-de-açúcar na região. Século XVI, aproximadamente a partir de 1550 a 1560, né? Eu vou mudar aqui esse aproximadamente e vou colocar aproximadamente 1540 a 1560. Porto de Galinhas, ou Rio das Galinhas em Maracaípe, segundo Hans Staden, né, já eram, por volta de 1542, localidades habitadas e lugarejos onde existia um comércio marítimo local, populações ribeirinhas e de sítios. Durante o período das invasões holandesas, Ipujuca foi cenário crucial da invasão dos flamengos. Esses invadiram a capitania de Pernambuco pelo sul, chegando a tomar o convento dos franciscanos em Ipujuca, estabelecendo a partir de lá um movimento invasor contra a resistência portuguesa. Segundo Darós, a expulsão dos holandeses teve início nos engenhos ipujucanos. Amador Araújo, senhor de engenho Ipujuca, dos engenhos Guerra e Tabatinga, no primeiro momento aliado dos holandeses, depois líder da resistência pernambucana em Ipujuca contra os holandeses.
né? Aí eu vou colocar aqui, que faltou. Liderou um grupo de aproximadamente 400 homens contra os invasores, né? Num movimento que ficou conhecido por Insurreição Pernambucana, né? Que é igual ao movimento de expulsão dos holandeses do norte do Brasil colônia, principalmente de Pernambuco. A elevação da vila de Pojuca em município aconteceu no ano de 1846, ainda durante o segundo reinado. Eu vou colocar durante o segundo reinado, né? Porque já que a gente não está falando de outro período. Durante o segundo reinado, com sede em Nossa Senhora do Ó, né? Durante todo o Império, o distrito de Nossa Senhora do Ó se manteve como a sede do município e com a proclamação da República no ano de 1895, com a proclamação da República, vou colocar aqui 1889, né, para vocês não confundirem. Já no ano de 1895, a Lei Municipal número 2 transferiu a sede para Ipujuca. O primeiro prefeito republicano foi o tenente-coronel Antônio Luiz de Melo Marques e o vice-prefeito José Gervásio da Costa, que governaram entre 1896 e 1899, tá? Então, depois disso, vamos lá resolver algumas questõezinhas rapidamente. Como a região de Ipujuca se tornou conhecida pelos europeus durante a fase colonial, né? Por conta da exploração de minérios raros, ouro, prata, a gente não viu isso, não tem isso aqui, né? Nesse perímetro, né, de Pojuca durante o período colonial, isso só em Minas Gerais, Distrito Diamantino, Goiás, Mato Grosso, né, isso aí no século XVII, final do século XVII, que os portugueses vão descobrir. Pela presença de grandes fortalezas utilizadas para o armazenamento do açúcar para o Brasil, ouro de novo e pedras preciosas, errado. Hansestaden, mercenário alemão, que esteve por 2 vezes no Brasil, registrou que já era utilizado como espaço de atracamento de navio. Correto, né? A comunidade do Pojuca, o Rio das Galinhas, né? O Hansestaden esteve por lá e afirmou que essa região já era utilizada, né, como espaço de atracamento de navios, tá? Por causa da abundância de água potável utilizada entre os comerciantes das regiões vizinhas. Isso aí não, né? Por mais que tenha abundância de água potável, isso aí a gente não viu, né? Essa busca por água potável aí nessa região de Ipujuca. Qual foi a principal atividade desenvolvida pelos colonos portugueses em Ipojuca durante a colonização? Exploração do ouro? Não. Comércio de escravos? Sim, né? A gente tem um comércio de escravos aí, mas já é o tráfico que chega, né, desses escravizados. Mas a principal atividade é a produção de açúcar, né? A cultura canavieira, a monocultura da lavoura canavieira, para fazer o açúcar, né, com a mão de obra escravizada, principalmente africana, para exportar esse açúcar para Portugal, para ser vendido na Europa. É um produto muito procurado, muito requisitado durante esse período colonial, tá? E durante boa parte do período colonial. Plantio de café, não, né? Café somente ali na região sudeste, principalmente Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, tá, pessoal? Quais eram as principais consequências, né? Quais foram as principais consequências da economia açucareira para a região de Pujuca? Fortalecimento da agricultura familiar? Não. Desenvolvimento do comércio internacional? Comércio de quê internacional? Porque o comércio com Portugal de cana-de-açúcar, de açúcar, perdão, ele não é internacional. Ele é um comércio português. O Brasil é colônia de Portugal, né? Então não é um comércio internacional entre nações diferentes. É um comércio de uma mesma nação, uma metrópole, Portugal, com sede em Lisboa, e uma colônia, Brasil, com sede em Salvador, né, no primeiro momento aí colonial. Aumento da prática da escravidão é a boa, né? Escravidão indígena e escravidão africana, beleza? Diminuição das desigualdades sociais é brincadeira, né? Qual foi o primeiro engenho construído em Pojuca e como podemos atestar a sua existência? Engenho Santa Cruz, aparecendo em mapa do ano de 1542, onde Hansestaden, mercenário alemão, esteve por 2 vezes no Brasil, havia registrado? Não. Hansestaden não faz mapa algum, né? Ele escreve correspondências, ele escreve no seu diário, não faz mapa nenhum. Engenho Novo, localizado próximo ao rio Tabatinga,
que separa Ipujuca do Cabo Santo Agostinho, registrado em mapa que data de 1594, não. Misturou várias coisas aí, né? Engenho São Miguel, e seu nome aparece como Pojuca da freguesia de São Miguel em 1594, também não. Engenho Tabatinga é a questão boa, né? Próximo, né? Engenho que leva o mesmo nome do rio, Rio Tabatinga, né? O engenho formado, construído próximo a esse rio, para navegar, para transportar o açúcar para os portos do litoral, para exportar esse açúcar para Portugal e também para aproveitar das águas desses rios, né? Que no caso a gente chama de engenhos reais, que são engenhos que têm uma quantidade de água muito grande, né? E se utiliza dessa força motora, né, da água para produzir cana-de-açúcar. Citado em um documento assinado por Heitor Furtado em 1594. Então a alternativa boa é a letra D, tá? Pessoal, esse material ele vai ficar disponível para vocês, beleza? Eu vou fazer o restante da edição dele. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo encontro, tá? A gente vai ter outros encontros gravados sobre aspectos históricos e geográficos do município de Pujuca. Podem assistir esse vídeo, reassistir, fazer aí esses exercícios também, né? Pensar, pausar, é importante isso, né? Pausar para fazer a atividade, beleza? Para vocês não fazerem só a partir das respostas. Peguem o material, revisem o material, leiam o Atlas também e vamos embora correr para o abraço no dia da prova, tá? Então, eu vou parar aqui a gravação